boa noite a todas e a todos. Meu nome é Adriana Gomes, eu sou professora de História do programa de pós-graduação da Universidade Salgado de Oliveira, Universo, e gostaria de agradecer a presença de vocês, tanto em meu nome, quanto em nome de todos os pesquisadores do Núcleo de Estudos de História do Espiritismo no Oeste. Neste momento inicial, é bom lembrar que os nossos encontros acontecem sempre na última quinta-feira de cada mês, e o próximo encontro acontecerá no dia 30 de novembro com o professor Dr. André Silva Cunha, da UERN, que vai falar sobre o seu livro, publicado recentemente, sobre o Chico Xavier. Será o último encontro de 2023, o que vai acontecer em novembro. Para aqueles que quiserem obter a certificação, tem que ir rapidinho agora, lá no site da Universo, seguir o passo a passo que está nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook do Lepid, lepid.universo, fazer a sua inscrição e também assinar a lista de presença, que daqui a pouquinho vai ser colocada aqui no chat, para que vocês possam confirmar a sua presença. Não adianta assinar a lista de presença, que vai ser colocada aqui no chat, se não fizer a sua inscrição lá na Universo, tá bom? No site da Universo. Professora Dora, encontre. Muitíssimo obrigada por sua presença hoje aqui conosco. Está sendo um prazer conhecê-la. Sabemos o quanto a senhora é ocupadíssima, mas dispôs gentilmente de seu tempo para estar aqui conosco. Só temos a agradecê-la. Sem mais, eu passo agora a palavra para o professor Rodrigo Farias, coordenador do NUEST, junto a mim. E muito obrigada. Rodrigo, a palavra é sua. Boa noite a todos. Obrigado por estarem junto com a gente aqui, vocês que estão ao vivo e vocês que ainda estarão, que verão no outro momento, né, já que fica gravado no nosso canal do Lepid no Oeste. Com muito prazer que eu faço, introduzo, de certa forma, né, a Adriana já antecipou um pouco, a jornalista, educadora, escritora, doutora pela USP, coordenadora da Universidade Livre Pampédia e diretora da editora Comênios, Dora Encontre, que vai hoje nos falar de saúde mental, espiritualidade e educação. Então, vou pô-la aqui para todos verem. Aqui está, viu? Não estamos blefando, ela está conosco, ela estava etérea aqui. E, sem mais, a gente passa a palavra à Dora, lembrando que nessa primeira parte ela vai fazer uma exposição e depois, até no máximo aí 8h30, aí fica a critério dela encurtar esse período ou não, e depois a gente vai ter aquela sessãozinha de perguntas e respostas com as perguntas e questionamentos e comentários de vocês e os nossos também, e a gente vai interagir, tá bom? E fiquem à vontade. Eu vou passar daqui a pouquinho a lista de presença para quem se inscreveu aqui no chat, tá? É só clicar lá e deixar o seu e-mail. Tá? Daqui a 2 minutinhos eu estou passando enquanto vocês ouvem a Dora, tá bom? Então, é com você, Dora. Muito obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer recebê-la. Boa noite para todos e todas. Muito obrigada pelo convite. E hoje vou falar aqui sobre um tema um tanto quanto angustiante. Os primeiros dados, os primeiros comentários que eu vou fazer sobre essa questão são angustiantes, mas depois eu pretendo trazer algumas possíveis caminhos, algumas possíveis soluções, algumas possíveis trilhas que nós podemos e devemos trilhar para atender esse momento de extrema crise. Nós tivemos aqui em São Paulo, esta semana, né, como vocês sabem, mais um ataque a escolas, né, a uma escola na zona oeste de São Paulo, zona leste de São Paulo, e com morte, né, com armamento, enfim. Nós estamos vivendo num período de extremo adoecimento psíquico de todos, né, adultos, crianças, adolescentes, do mundo. O mundo está doente psiquicamente. E isso afeta demais a infância e a adolescência, e nós temos que achar caminhos de curar isso, de trabalhar com essas questões, e até hoje pouco tem sido feito nesse sentido. E houve uma piora considerável de todo esse problema depois da pandemia, né? Eu estou agora atuando novamente dentro de uma escola de ensino fundamental e médio, numa cidade do interior de São Paulo,
E tenho observado, né, que, porque antes da pandemia eu estava afastada um pouco das crianças, dos adolescentes, trabalhando só com formação de professores, e agora voltei, aos 60 anos, voltei para a sala de aula. E tenho observado as diferenças, os impactos, né, os impactos que a própria pandemia deixaram, né, nas cabeças de todo mundo, nos corações de todo mundo, inclusive porque as pessoas voltaram para as escolas e não discutiram as mortes, né, não discutiram o Covid, e fora a violência, né, o armamento da população. Então, há tantas questões que estão em pauta e tantos problemas que nós vemos, que às vezes a gente se sente impotente e muito angustiado diante disso. Então, vamos ventilar um pouco essas coisas. Eu vou primeiro passar para vocês um conjunto de slides em que eu vou pontuar algumas questões que nos inquietam hoje, e depois eu vou passar um outro conjunto de slides em que nós vamos discutir alguns possíveis caminhos para nós tratarmos dessas feridas abertas e darmos um encaminhamento pedagógico e terapêutico para as novas gerações e para nós mesmos também, né? Porque também os adultos estão adoecidos psiquicamente. Eu vou pedir para o Rodrigo me ajudar aqui e começar. Não, esse já é o último slide, teria que ir no primeiro desse daí. Esse é o último slide do conjunto. O primeiro está com aquele problema que não está aparecendo, mas que é só o anúncio do título. E isso, está certo, tá, isso mesmo, muito bem. Então, vamos começar falando algumas estatísticas, algumas questões que nos angustiam, tá? Rodrigo, passa para mim, por favor. Bom, hoje nós temos, então, um mundo absolutamente caótico, em crise. Agora estamos assistindo uma guerra absurda, uma matança absurda de crianças, inclusive, né? Mais de 3.000 crianças mortas na faixa de Gaza, né? Então, quer dizer, também estamos ainda nem saímos de uma guerra ali da Ucrânia com a Rússia, e já estamos em outra, com matanças de crianças, com uma sangria tremenda, fora a fome, fora toda a violência que envolve toda a humanidade. Então, estamos aqui numa crise tremenda e vamos pensar um pouco sobre isso. Passa para mim, Rodrigo, por favor. A primeira coisa que eu queria citar para vocês, que de todos os problemas, eu acho esse um dos piores, né? que está no abuso das crianças, né? O abuso sexual das crianças e adolescentes, e que no Brasil é algo que é uma coisa absurda. Isso são dados ainda de 2019. Né? Olha só, 3 crianças ou adolescentes são abusadas sexualmente no Brasil a cada hora. Né? E isso é subnotificado porque as pessoas nem denunciam muitas vezes. Né? É uma coisa que fica oculta de diversas maneiras. Né? Então, por exemplo, houve 17.000 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes em 2019. Isso teve uma piora muito grande durante a pandemia, né, porque as crianças ficaram fora da escola, e muitas vezes dentro da própria família é que ocorre, aliás, a maior parte dos abusos sexuais ocorrem dentro da própria família, por pessoas próximas às crianças ou adolescentes. Então, quer dizer, isso nos leva a enxergar ou a perceber o grau de adoecimento, né, da nossa sociedade, porque um pai, um tio, e geralmente, infelizmente, são homens, né, que fazem isso, a maioria absoluta dos abusos cometidos contra a criança e adolescente são feitos por homens, né, homens, eu digo, do sexo masculino, né, o quanto que esta sociedade está adoentada, né, porque as pessoas falam, é um crime, mas revela uma doença psíquica. Uma pessoa fazer uma coisa dessa é uma doença psíquica profunda. Né? Então, teríamos que promover uma cura, né? Terapias, mutirões de terapias na sociedade para poder dar conta dessa problemática. E também aí envolve outras questões, né? Como a constituição da masculinidade como algo agressivo, como algo de objetificar o outro ser humano, como algo de violência, que vai se reproduzindo, as pessoas são abusadas, depois elas abusam das outras, elas são violentadas, depois elas violentam as outras, num ciclo que não se quebra. Então, temos toda essa questão aí que permeia esses dados
bastante angustiantes. O próximo, por favor, Rodrigo. Bom, temos, por exemplo, a outra questão que também temos na sociedade brasileira e no mundo, né, que é o trabalho infantil, a escravidão infantil, crianças que são escravizadas. Temos aí, por exemplo, as tecelagens na Índia, em Bangladesh, na África, as questões do chocolate, aqui no Brasil também temos. Então, quer dizer, é um mundo que ainda não respeita a integridade, a dignidade, a vida e a saúde mental e física das crianças e adolescentes. Quer dizer, um mundo que ainda não merece as crianças, né? Porque, para mim, as crianças são esse desabrochar de vitalidade, de beleza, de encanto, de poesia, de criatividade, de alegria, de sensibilidade. E no mundo ainda nós fazemos tudo isso para as crianças e mais um pouco, né? Vamos passar para o outro, que eu estou só assim descrevendo, né? Nós temos um problema também hoje, e isso já vem de bastante tempo, mas hoje está muito piorado, que é um processo de adultização precoce das crianças, né? Na década de 80, já foi escrito um livro do Neil Postman, jornalista e educador norte-americano, que se chama O Desaparecimento da Infância, um livro excelente, muito interessante, em que ele mostra o quanto que a televisão havia arrancado a infância das crianças, né? Roubado a infância das crianças, né? Porque na medida em que as crianças se tornam consumidoras, né? Que elas se tornam objeto da propaganda, objeto da televisão, elas iam perdendo a capacidade de serem crianças. E isso, hoje em dia, está milhões de vezes piorado por conta das redes sociais. As crianças no Instagram, os adolescentes no TikTok, etc., onde há estímulos extremamente precoces de sensualidade, de consumo, de exibicionismo, enfim, uma série de apelos, né, que não deveriam estar presentes no momento de desenvolvimento psíquico, emocional, e inclusive sexual dos adolescentes, né, por exemplo. Então, nós estamos observando um problema de precocidade, né, infantil. Ontem mesmo estava eu na escola que eu estou trabalhando, e os meninos e as meninas pediram para mim, né, que desse aula sobre educação sexual, né? E eu atendo sempre a demanda que eles trazem, né? Monto muitas vezes as aulas em cima das próprias perguntas, das próprias exigências, das próprias demandas que eles têm, né? E aí a gente fica absurdada de ver o quanto que crianças de 10 anos já sabem de tudo, praticamente, né? Sabem de tudo. Tem um monte de curiosidade, porque, de fato, para eles é um assunto atraente, que eles têm curiosidades, mas eles sabem de muita coisa, ou de quase tudo, ou de tudo, né? Ou seja, há uma precocidade no processo de desabrochar, né, dos impulsos sexuais, etc. O que é um problema, né? Um problema porque nós temos uma maturação física, né, hormonal, etc., que deveria ser respeitada, mas com essa avalanche que nós temos de estímulos, de redes sociais, de tudo, né? Então, a criança vai ficando cada vez menos criança, cada vez mais cedo menos criança, né? E isso é um problema que nós temos. Aí nós temos as questões da Deep Web também, né? Que estão aliciando crianças, né, e adolescentes para violência, para pornografia infantil. Então, esse é um mundo bastante problemático, né? Como que a gente vai tratar de tudo isso? Vamos refletir um pouquinho, tá? Pode passar em seguida, por favor, Rodrigo. Bom, aí nós temos uma das causas, né, que nos colocam nessa avalanche de estímulos, né? Que as crianças, todas as crianças, 99% das crianças estão no celular, estão no tablet, estão no computador, né? E estão livremente, muitas vezes livremente. Os pais não conseguem, ou não querem, ou não podem, né, dar conta de afastar as crianças desse contato permanente ali, desse vício mesmo, que está
que está vendo por parte das crianças e dos adolescentes. Por quê? Primeiro, que os próprios adultos também estão viciados, e segundo, pelo fato de que nós estamos numa sociedade em que pais e mães trabalham vertiginosamente, muitas vezes por necessidade de sobrevivência, muitas vezes porque também querem o seu sucesso profissional, querem mais sucesso financeiro, etc. Mas, de qualquer maneira, as crianças ficam a sós com seus tablets, ficam a sós com seus celulares, e os celulares viram babás eletrônicas, como antes era a televisão. A televisão perdeu totalmente aí o seu status de babá eletrônica que havia anteriormente, né? E hoje são os tablets, são os celulares, mas com isso, né, as crianças navegam por aí e se viciam nisso e vão perdendo o contato com a realidade concreta, né? E é isso que eu vou comentar com vocês também numa outra... Por favor, passa para a gente aí, Rodrigo. Bom, e aí dentro desse apelo que nós temos nas redes sociais, né, também nós temos youtubers, influencers, adolescentes que começam a trabalhar, crianças que fazem vídeos, né, e que estão já tendo um público, ou seja, se relacionando com a vida e com o mundo de maneira a uma vitrine, né, social, já se vestindo, se maquiando, se pintando os cabelos, dentro de um pertencimento que não é real, que não é presencial, que não é do toque, que não é do olho no olho, mas que é esparso, né? E que é sem controle, né? Rodrigo. Bom, e aí eu trago para vocês um trabalho de uma pessoa de um professor da Universidade Rural de Pernambuco, que eu já vou mostrar a fotografia dele aí, que fez um trabalho chamado A Geração do Quarto, que foi uma pesquisa e que está publicado como livro, né? E ele fala o seguinte: antes mentíamos aos pais para sair, agora mentem aos amigos para ficar em casa. Por quê? Os adolescentes, as crianças, preferem jogar de casa com outras crianças online do que muitas vezes sair e estar presencialmente com os amigos. Como às vezes preferem namorar à distância, né? Ou até fazer sexo virtual dos adolescentes, porque tem vários casos aí nas escolas de nudes, etc., uma coisa terrível, que também foi agravado pelo período da pandemia, do que estarem presencialmente, porque estão habituados a mediar o mundo agora através da internet, né? E isso é muito grave, né? Muito grave. Então, vejamos o próximo slide, que mostra justamente essa pesquisa que o Hugo Monteiro fez. Não está aparecendo o nome dele, não sei porquê, mas tudo bem. Sim, Hugo Monteiro Ferreira, está aqui. E que ele fez uma pesquisa com mais de 3.000 adolescentes, entre 11 e 17 anos. E ele é educador, é psicólogo, enfim, e ele pôde avaliar que 75% dos entrevistados, isso foi de várias partes do Brasil, tem algum problema já de adoecimento psíquico, ansiedade, depressão, né? Enfim. E o que é pior, né? Tem já muita gente que tem outros problemas que são mais graves, que decorrem desses adoecimentos psíquicos, que é, por exemplo, uma coisa que está muito comum entre adolescentes, né? O primeiro dia que eu entrei na escola para dar aula, uma menina já veio me contar sobre isso, né? Uma adolescente, que é automutilação, né? Então, há muita automutilação dos adolescentes. E por que isso, né? Como eles estão simplesmente trancafiados nos quartos, né? Viciados apenas na tela, muitas vezes os adolescentes não têm mais toque, não têm mais olho no olho, não têm mais abraço, porque também dentro de casa não tem refeição em conjunto, não tem conversa, os pais também estão no celular, né? E aí essa automutilação é uma forma de se sentir vivo, de chamar atenção, de sentir que está ali presente, que tem corpo, né? Então, nós estamos, assim,
e fora o aumento, né, de suicídios entre jovens, né? E também adolescentes, e às vezes, infelizmente, até em crianças, né? Então, isso mostra, e aí nós temos mais recentemente esse dado de crianças e adolescentes praticando violências também, né? Nos casos das invasões das escolas, etc., nesse caso agora de São Paulo, que houve essa semana, foi um adolescente que entrou na escola atirando, né? E assim, vários outros casos que nós vimos, e que antes eram casos que só aconteciam nos Estados Unidos, mas agora também acontece no Brasil, porque também houve, né, esse incentivo no governo anterior, infelizmente, ou no desgoverno anterior, de armamento da população. Então, todo mundo está tendo acesso à arma, e os adolescentes pegam a arma dos pais e vão para a escola matar os outros, como acontece há muitos anos nos Estados Unidos, né? Então, nós estamos observando esse recrudescimento de violência na escola também por conta disso. Mas isso tudo revela um adoecimento generalizado, né? Rodrigo, por favor. Bom, olha aí, a OMS alerta que suicídio é a terceira causa de morte de jovens brasileiros entre 15 e 29 anos de idade. Isso não é uma notícia muito fácil de digerir, né? Quer dizer, e a gente sabe, né? A gente tem contato e sabe que acontece sim, né? Então, é um processo, né? Isolamento, excesso de redes sociais, falta de contato com os adultos, falta de atenção, falta de observação, falta de olho no olho, falta de toque, falta de tudo isso, né? Adoecimento e depressão, ansiedade, e o último estágio pode ser o suicídio, né? Por favor. Até agora dei mais notícias, agora vamos... sim. Aí tem uma análise, né, sobre essa geração Z, que é nascida entre 2000 e 2010, né? E que diz o seguinte, que é uma geração familiarizada com a internet, não por acaso os especialistas, estudos alertam sobre direta relação de toda essa dinâmica extremamente veloz com um alto grau de ansiedade, né? Então, quer dizer, esse estímulo constante, até visual, além de informações, etc., promove uma ansiedade muito grande, né? Quer dizer, a ansiedade está em toda a parte, mas os adolescentes já estão com ansiedade precocemente. E também, né, só que, olha só, ele tem muita informação, né? Mas eles fazem aqui um elogio, dizendo que também é uma geração com muita liberdade de pensamento, que tem um comportamento original, que não quer seguir paradigmas prontos, enfim, que tem algumas questões aí que são, digamos assim, próprias, promissoras da juventude, apesar de todos os problemas, né? Mas eu quero também citar algumas boas notícias, né? Rodrigo, por favor. Nós temos também, apesar dos pesares, apesar de todos esses pesares, apesar de todas essas más notícias que a gente acabou de ver, nós temos também, entre os jovens, muitos que estão empenhados numa transformação social, que estão participando, né, de projetos, enfim, há uma tendência entre muitos jovens de se engajarem numa transformação do mundo. Eu vou citar aqui alguns específicos, alguns muito conhecidos, outros menos conhecidos, mas que só para a gente não desanimar, né? Só para a gente saber que há pessoas que já vêm com esse impulso, com essa vontade, e que são naturalmente estimulados pela família ou pelo seu meio, para que já estejam contribuindo para mudanças estruturais neste mundo tão complexo. Então, nem tudo está perdido, e aquilo que sempre foi, digamos assim, algo que repetido no decorrer da história, que os jovens são a força propulsora das transformações, das revoluções, etc., ainda isso está presente, apesar de todas essas questões que nós observamos. Rodrigo, por favor, que a gente só quer colocar aqui. Então, por exemplo, eu adoro essa foto, porque são de duas meninas fantásticas, né? A Greta Thunberg e a Malala, que ambas, né, são ativistas internacionais, né? A Greta
contra a questão da crise climática, Malala pela educação das mulheres, porque ela vem de uma situação, né, do Afeganistão, né, enfim, que ela recebeu, foi até baleada por conta da questão das mulheres não estudarem. E então são pessoas que estão adquiriram e têm uma liderança mundial e arrastam outros jovens, outros adolescentes que estão já pensando, trabalhando, se manifestando e atuando mundialmente para melhorias necessárias, urgentes, que nós temos na sociedade. Por exemplo, a crise climática é uma questão para ontem, para anteontem, né? A questão da educação, mais ainda, né? E a educação para todos, que nós já vamos ver daqui a pouco, que era uma coisa que o Comênios pregava desde o século XVII, ainda nós não atingimos no século XXI. Né? Mais um slide para a gente ver. Não sei se vocês viram esse filme, O Menino que Descobriu o Vento, um filme belíssimo, né? Desse rapaz aí, que é o original, é a pessoa mesmo, o personagem original, só que no filme, claro que é um ator que faz esse personagem, que é o William Kambamba, não sei como é que se pronuncia, mas seja como for, um menino que nasceu ali na África Central e que não tinha energia, não tinha água, e ele descobre um moinho de vento para gerar energia para a sua aldeia, e hoje ele está trabalhando como adulto, né, para trazer energia solar, para trazer energia do vento para a África, enfim. Então, desde muito criança, já atuando no mundo para melhoria do seu meio. Pode passar, Rodrigo. Temos um outro caso aí muito bonito, que é o Ryan Reljak, canadense, né, que com 7 anos de idade, quis já começar a angariar dinheiro, fundos, e conseguiu para fazer poços para água potável em países africanos, que há muitos que não têm água potável. E hoje ele tem uma fundação, né, adulto também, hoje jovem, tem uma fundação, e já fez milhares de poços em vários países africanos, trazendo água potável para populações inteiras, para escolas, para bairros, para cidades, para zonas rurais, etc. Né? Então, começou com 7 anos de idade. Ele soube na escola dessa questão da falta de água potável na África e se sensibilizou e começou a movimentar-se com 7 anos de idade para ganhar dinheiro para fazer isso. Claro que teve o apoio da família, da escola, etc., mas vejam só como também há lideranças inatas, né, para que a gente possa mudar esse mundo, nem tudo está perdido. Rodrigo. Bom, só para fazer um resuminho, o que nós precisamos, depois eu vou conversar mais um pouco no outro conjunto de slides que nós vamos passar, o que as novas gerações precisam, né, como demandas, como necessidades básicas, né, para que possam crescer saudáveis, né, para que possam não ficarem nas mãos das redes sociais, né? Afeto, em primeiro lugar. E afeto não se manifesta através de 1 hora por semana, numa conversa forçada, não se manifesta através de presentes ou de bens materiais, né? Afeto é atenção, é diálogo, é presença, é estar ali junto, é estar atento ao outro, é estar escutando o outro, né? Outra coisa que nós precisamos muitíssimo, já vou falar mais um pouco sobre isso, é sentido existencial, né? Quando a pessoa não desenvolve, não descobre, não tem um sentido de vida, e nesse mundo está difícil das pessoas encontrarem esse sentido, de construírem um sentido existencial, esse vazio que se cria pode levar ao suicídio, à automutilação, ao adoecimento psíquico profundo. E, por fim, que é o que nós vamos discutir também daqui a pouco mais profundamente, é a questão da espiritualidade, porque a espiritualidade é uma âncora de sentido existencial, é uma âncora de pertencimento também, porque quando a gente fala de espiritualidade, estamos falando, não é uma espiritualidade isolada no quarto, mas uma espiritualidade
que implica pertencer a alguma comunidade religiosa, fazer orações em conjunto, ou estar junto com outras pessoas que têm a mesma fé, seja ela qual for, mas que trazem uma sensação de pertencimento, né? E que também conectam a pessoa com o sagrado, com o divino. Eu agora vou pedir para o querido Rodrigo passar o outro jogo de slides. Esse é o último. Volta lá para o início. Segundo. Vai lá. Então, nós vamos começar. Eu vou evocar aqui o conceito de educação de um dos maiores educadores de todos os tempos, Jan Amos Comenius, muito desconhecido no Brasil, mas que eu venho trabalhando há muitos anos. Eu tenho a editora Comenius, eu tenho o projeto da Universidade Livre Pampédia, que Pampédia é um dos livros principais que ele escreveu, que é Ensinar Tudo a Todos. E este homem, no século XVII, ele já pregava uma educação para a paz, uma educação inclusiva, uma educação integral. E vocês vão ver. Então, para mim, esses 3 slides próximos que eu vou passar para vocês, neles está contida a melhor definição, a melhor cartilha, proposta de educação de todos os tempos. Porque, como vocês verão, ela abrange todos os domínios do ser humano. Tá? Então, vejam, nosso primeiro desejo é que todos os homens sejam educados plenamente, em sua plena humanidade. Não apenas um indivíduo, não alguns poucos, nem mesmo muitos, mas todos os homens, reunidos individualmente, jovens e velhos, ricos e pobres, de nascimento elevado e humilde, numa palavra, qualquer um cujo destino é ter nascido ser humano, de forma que, afinal, toda a espécie humana seja educada, homens de todas as idades, todas as condições, de ambos os sexos e de todas as nações. Vejam que ele estava escrevendo isso em 1620 e poucos. Né? Mulheres não iam à escola. Nas Américas, nós tínhamos a escravidão dos negros, o extermínio dos indígenas, que não eram nem considerados seres humanos. Né? Então, não havia essa ideia de educação para todos, educação universal. E ele já estava pleiteando uma educação para todos os seres humanos, homens e mulheres, né? Ou seja, em todos os níveis. Né? Algo que só hoje, no século XXI, nós reconhecemos como um direito universal, lá desde a época da Proclamação dos Direitos Humanos, né? Da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que reconhecemos como um direito, mas ainda não conseguimos implementar em todo o planeta Terra. Né? Ou seja, ainda muita gente que não tem acesso à educação. Né? Pode passar para continuar. Mas que educação é essa? Que educação é essa que ele pleiteava para todos? Nosso segundo desejo é que todo homem seja educado integralmente, formado corretamente, não num objeto particular, ou em alguns objetos, ou mesmo em muitos, mas em tudo que aperfeiçoa a espécie humana, para que ele seja capaz de saber a verdade e não seja iludido pelo que é falso. Olha só, para não cair nas fake news, olha só como é atual isso. Né? Para amar o bem e não ser seduzido pelo mal, para fazer o que deve ser feito e não permitir o que deve ser evitado, para falar sabiamente sobre tudo, com qualquer um, quando necessário, e não ser estúpido em nenhum assunto. E, finalmente, para lidar com as coisas, com os homens e com Deus, em todos os sentidos, racionalmente, não precipitadamente, e assim nunca se afastando da meta da felicidade. Olha que programa! Implica todas as dimensões do ser humano, o conhecimento, a moralidade, a religiosidade. Né? Só que vejam, ele coloca no final, para que nunca se afaste da meta da felicidade, ou seja, o objetivo, a meta da educação não é inserir o indivíduo no mercado do mercado de trabalho para que se adeque e se sujeite a esse mercado. O objetivo da educação é tornar o ser humano feliz. E como que ele se torna feliz? Desenvolvendo todas as suas potencialidades, sendo uma pessoa ética, sendo uma pessoa conectada com o espiritual, sendo uma pessoa que saiba discernir a verdade da mentira, que saiba se colocar socialmente no mundo. Né? Veja o final ainda do que diz Comenius sobre educação. Mais um. E educação em todos os aspectos, não para pompa e exibição, mas para a verdade,
quer dizer, para tornar os homens o mais possível a imagem de Deus na qual foram criados, verdadeiramente racionais e sábios, verdadeiramente ativos e espirituais, verdadeiramente pios e santos e assim verdadeiramente felizes e abençoados, tanto aqui quanto na eternidade. Em suma, para iluminar todos os homens com a verdadeira sabedoria, para ordenarem suas vidas com verdadeiros governos e para uni-los a Deus com verdadeira religião, de modo que ninguém se equivoque em sua missão neste mundo. Gente, vocês podem estar se perguntando, né? Para que, como, por que eu trago um autor do século XVII para nos trazer inspirações, luzes para o nosso século XXI? Simplesmente porque nós vivemos numa sociedade, por exemplo, a brasileira, que 95% dos brasileiros têm alguma espécie de espiritualidade, seja católica, evangélica, espírita ou de nenhuma, que não pertence a nenhuma religião específica, mas ou do candomblé, ou da umbanda, do budismo, enfim. Nós somos um país, e o mundo ainda é um mundo, apesar de todas as doutrinações materialistas de 200 anos para cá, o mundo ainda é essencialmente religioso, né? Então, nós não podemos trazer uma solução para a educação sem contemplarmos essa dimensão da espiritualidade. E por isso eu invoco autores que tinham essa dimensão. Vocês veem, por exemplo, o Piaget, que não era educador, mas que trouxe uma grande contribuição para a observação do desenvolvimento cognitivo da criança, do adolescente, etc., ele considerava que o Comênios era um precursor dele, Piaget. E, no entanto, Piaget é um materialista. Ele tem uma visão meramente biológica do ser humano, né? Jamais considera uma dimensão espiritual. Aliás, quando ele fala do Comênios, tem um livro de coletânea que ele, Piaget, organizou pela Unesco, de textos do Comênios, e ele fala que o Comênios foi precursor da escola democrática, da psicologia genética, que é a psicologia que o próprio Comênios desenvolveu, etc. Porém, ele tinha ainda aqueles medievalismos de acreditar em Deus, na alma, etc., que a gente tem que deixar isso de lado. Só que esses medievalismos ainda estão presentes na sociedade contemporânea e elas fazem parte intrínseca de todas as culturas. Então, não dá para a gente pensar numa solução de resgate do ser humano sem que passemos pela dimensão espiritual. Por favor, para o próximo. E aí, vejam só outra frase fantástica de outra grande educadora, essa italiana do século XX, que também trabalhou pelos direitos da criança, né, que é a Maria Montessori, médica, educadora. Eis a grande tarefa social que nos espera: colocar em funcionamento o valor potencial do homem, permitir-lhe atingir o desenvolvimento máximo dos seus dinamismos, prepará-lo verdadeiramente para mudar a sociedade humana, fazê-la mudar para um patamar superior. Ou seja, a educação tem que ser uma alavanca para o desenvolvimento pleno do ser humano, para que esse ser humano plenamente desenvolvido, como o Comênios dizia, possa ser alguém que vai alavancar o mundo para uma nova humanidade, para um novo planeta, né, em que não haja toda essa violência, essa desumanização que nós estamos observando, né? Pode passar para o próximo, por favor, Rodrigo. E aí eu vou recorrer a um outro autor, que é o Viktor Frankl, psicanalista austríaco, judeu austríaco, que criou a logoterapia, que é uma terapia que ele era discípulo de Freud, mas ele se afastou da psicanálise tradicional fundada por Freud e fundou a logoterapia, que é uma terapia que trata de sentido existencial. Então, veja o que ele fala, que é aquilo que eu dizia, né? Que nós precisamos recuperar o sentido existencial das novas gerações. Cada época tem a sua própria neurose coletiva, e cada época precisa de sua própria psicoterapia para enfrentá-la. O vazio existencial, que é a neurose em massa da atualidade, pode ser descrito como forma de niilismo, né? O niilismo, por sua vez, pode ser definido como posição que diz não ter sentido o ser. É o nada. Nada tem sentido, tudo está flutuando no nada. Então, isso causa uma angústia tão profunda que, sim,
pode levar, inclusive, ao suicídio, que nós estamos trabalhando ali naqueles dados. Terceira causa de suicídio no Brasil entre adolescentes e jovens é o vazio. E quais são os eixos que nos trazem esse vazio no mundo contemporâneo? Aí eu vou recorrer a um outro autor que eu gosto muito. Eu estou citando vários autores aqui, porque são referências interessantes para essa reflexão desse mundo contemporâneo. O outro autor, muda para mim, por favor, é o Zygmunt Bauman. Foi? Aí, Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman, sociólogo, que morreu em 2017, né? E que ele que criou o termo relações líquidas, que é muito interessante esse termo, né? Porque ele faz uma análise da sociedade contemporânea mostrando, que, como outros já mostraram, Erich Fromm e tantos outros, que nós temos uma sociedade centrada no ter e não no ser. E, portanto, no consumo e no descartável, na descartabilidade. Assim como nós temos os iPhones, os celulares, que são programados para serem vencidos, como é que é? Eu sempre esqueço desse nome, ai, meu Deus, é programado para logo a gente jogar fora para ter que comprar outro, né? E assim também, além dos objetos que são descartáveis, o ser humano também se torna descartável. Basta ver, por exemplo, hoje como é que funcionam os relacionamentos, né? Muitas vezes de uma maneira muito descartável, né? E aí ele cria esse termo dizendo que as relações se tornaram líquidas, elas escorrem pelos dedos da mão, elas não têm solidez, elas não têm consistência. E óbvio que isso gera uma angústia, um vazio tremendo, porque aquilo que nos conecta com o mundo, que nos conecta com a vida, são justamente os afetos, mas os afetos seguros, os afetos sólidos, os afetos que nos dão segurança. Se nós transformamos os afetos também em descartável, aliás, tudo é descartável, os objetos são descartáveis, os empregos são descartáveis, as pessoas são descartáveis, né? Agora há pouco acabei de ter uma conversa com uma amiga minha que trabalha numa escola que funciona, né, de maneira empresarial, né? E aí ela estava dizendo que ela estava voltando aquele dia muito triste porque fizeram lá uma reunião de equipe, vão dispensar 2, 3 professores da maneira mais fria e assim descartável possível, né? Então, até no mundo corporativo é o que acontece todos os dias, né? As pessoas são totalmente descartáveis. Mas isso agora se refletindo no campo da educação, porque quando a educação se torna um comércio, então esses antivalores do mundo corporativo vão para as escolas particulares também, o que é um absurdo, né? Obsolescência programada. Muito obrigada, Lídia, você me veio socorrer a minha memória afetada pela pandemia e pela quimioterapia que eu fiz no ano passado, várias sessões. Eu estou curada, mas deixo algumas sequelas ainda. Então, o Zygmunt Bauman fala que nós estamos mergulhados num mundo em que as relações se tornaram líquidas, em que tudo é o ter e não o ser, em que nós somos só formados para o mercado, somos doutrinados o tempo inteiro por uma mídia manipuladora. E ele tem uma frase fantástica que diz o seguinte: o segredo de toda socialização, entre aspas, próspera, é fazer os indivíduos desejarem fazer o que o sistema precisa que elas façam para que ele possa se reproduzir. Então, esse sistema quer que nós sejamos o quê? Consumidores. Né? Que nós sejamos o quê? Escravos do mercado de trabalho. Que nós sejamos o quê? Pessoas que não tenham vida própria, porque cada vez menos, e aí se reflete lá, por que os pais não estão com os filhos dentro de casa? Por que eles não têm o momento da refeição? Por que não tem o olho no olho? Por que não tem o toque? Por que não tem a atenção? Por que não tem o diálogo? Porque todo mundo está trabalhando vertiginosamente 24 horas por dia, porque o mercado exige isso, né? Porque as empresas exigem isso, né? Assim, o índice de burnout, que é o adoecimento psíquico por causa do trabalho nas corporações, é alguma coisa assustadora. O índice de pessoas que se drogam, né, para poder aguentar o ritmo de trabalho também é assustador. Então, a droga pode ser lícita ou ilícita. Lícita, no caso dos remédios psiquiátricos, para os burnouts, ou ilícita mesmo, cocaína, etc. E tal, né? Então, vejam que nós
Vocês veem como acontece tudo isso, né? O que nós precisamos fazer? Quais nossos caminhos que nós precisamos trilhar? Por favor, Rodrigo. Passos para a mudança. Então, primeiro, nós precisamos pensar numa educação com práticas transformadoras. Gente, Comênios, Rousseau, Pestalozzi, Maria Montessori, Freinet, Janusz Korczak, de Crowley, Paulo Freire. Olha, há 300 anos que há educadores que dizem que esta escola que está aí, que não muda há 300 anos, não serve para o ser humano. Nunca serviu. Crianças sentadas nas suas carteiras, ouvindo alguém falar, né? Coisas que ela não sabe de onde veio, para que serve, e que ela depois tem que devolver numa prova chata, né? E estimulando-se a competição, a competitividade entre as crianças, com notas, provas e todo esse sistema, né? O Comênios, no século XVII, dizia que a escola é uma câmara de tortura das inteligências. E continua sendo, né? Mudou muito pouco. O mundo mudou terrivelmente nos últimos 300 anos. E a escola não. A escola continua aquele modelo. Uma pequena mudança aqui, ali, um pequeno projeto interdisciplinar aqui, acolá, né? Não tem mais castigo físico, porém, a formatação, a morte da criatividade, né? A grade curricular, que é uma grade, que não há escolha, que não há liberdade, que não há sensibilidade, e uma hierarquização do conhecimento, que, por exemplo, a arte, a música, a filosofia, a educação emocional praticamente não aparece na escola, e olha quanto nós precisamos diante dessas tragédias que têm ocorrido. Onde que está a educação emocional na escola? O cuidado psíquico com as crianças, né? Tudo isso está ausente, né? E todos esses educadores já falavam disso, e isso não foi trazido. Então, primeiro, precisamos mudar radicalmente a escola. Essa tem sido a minha militância há 40 anos na educação, né? Estou ficando velha, hein? Tecnologia com humanismo. Não dá para descartar a tecnologia, que faz parte do mundo contemporâneo, tem que ser trazida para a escola, né? E é um absurdo que a maioria dos educadores não tem contato, não sabem lidar. Então, cria-se um abismo entre o educador e a criança que sabe tudo da internet, que sabe tudo do tablet, que sabe tudo do celular, e os professores não sabem nem fazer assim às vezes, né? Então, isso é um problema sério. É preciso diminuir essa distância, para que também o educador saiba o que está acontecendo, né? Saiba o que está acontecendo na cabeça dos seus educandos, dos seus filhos, etc., né? Só que com humanismo, né? Não é deixar a criança com o celular, abandonar a criança com o tablet, mas trabalhar a tecnologia dentro de propostas em que o presencial, em que o toque, em que o olhar, em que o olho no olho estejam presentes. Precisamos, sim, todos e todas as pessoas, militarmos por mudanças estruturais na sociedade. Justiça social, consciência planetária, questões climáticas, ou seja, todo mundo precisa se engajar. Se a gente não se engajar para acabar com o racismo, para acabar com a desigualdade, para acabar com a crise climática, e cada um participando da maneira como pode, através da educação, através de ONGs, através de ativismo, através do que for, né? Nós não vamos mudar esse planeta, e esse planeta não dá mais, né, do jeito que está. Nós nem sequer vamos sobreviver se não mudarmos a estrutura em que vivemos. Agora, o último que eu vou falar aqui, que é muito importante a gente entender, aí que nós trazemos a questão da espiritualidade. Reabilitação de valores éticos e espirituais, que sejam, inclusive, fonte de crítica às religiões tradicionais, com seu cortejo de fundamentalismo e conservadorismo. Vejam, nós estamos vivendo, em pleno século XXI, em muitos aspectos, um retorno à Idade Média, né? Com fundamentalismos, com terraplanismos, com desprezo à ciência, com negação da verdade objetiva, né? Isso é uma crise gravíssima, né? Que isso está sendo, digamos, estimulado e manipulado através das redes sociais, né? E vejam, como é que nós podemos reabilitar a espiritualidade dentro de um quadro de fundamentalismo,
de conservadorismo, de opressão. E isso, essa opressão, esse fundamentalismo está em todas as religiões. Temos evangélicos fundamentalistas, temos católicos fundamentalistas, temos espíritas fundamentalistas, islâmicos, judeus, estamos vendo aí nas guerras todas fundamentalismo e também fundamentalismos políticos. Ou seja, o fundamentalismo é aquela maneira dogmática, fechada, fanática, irracional de trazer alguma doutrina, alguma ideia, qualquer coisa, né? Alguma religião, alguma teoria política, o que for. Né? O fundamentalismo não se abre ao diálogo, ele se fecha e ele é violento, e ele é opressor, né? E ele é repressor. Então, como que a gente pode fazer uma crítica a tudo isso? A partir da própria essência das religiões. Como que a gente combate um cristão fundamentalista? Com Jesus. Porque Jesus não era um fundamentalista. Jesus não era alguém que pregava a opressão, o ódio, a intolerância. Jesus era um ser humano da paz, né? Alguém que trouxe amar ao próximo como a si mesmo, perdoar 70 vezes 7. Quer dizer, nem Jesus, nem Buda, nem Confúcio, nem o Islã, né, pregam, nem o judaísmo pregam necessariamente essa violência que as religiões fazem em nome de Deus. Então, é preciso recorrer às próprias religiões, nos seus valores essenciais, nos seus valores mais elevados, para criticar aquilo que elas fazem e cometem de abuso em nome de Deus ou do que for. Né? Por favor, Rodrigo, o nosso último slide aí, e aí já vou abrir para as perguntas. Essas mudanças na educação que nós precisamos, educação, ao invés de educação com competição, educação com cooperação. Né? Em vez de nós termos projetos educacionais como nós temos ainda na escola, nota, prova, cada um por si, concorrência já entre as crianças, para já prepararmos esse indivíduo para concorrer sem ética nenhuma no mercado de trabalho, nós temos que fazer uma educação com cooperação. Tudo em forma de projetos cooperativos, que as crianças pesquisem, que interajam, que escolham. Né? Educação com liberdade. Ou seja, essa grade, esta opressão que a escola ainda faz, a grade ela é física e ela é psíquica. Né? Eu tenho amigas professoras que trabalharam em escolas públicas em São Paulo, né? E que, isso é, no Brasil, né? Enfim, e que, por exemplo, eu já vi uma amiga minha citar, chorando, né? Uma cena da seguinte maneira, uma criança dentro da escola pública dizer assim, puxa vida, esta escola parece a prisão em que meu pai está. Porque as escolas públicas são engradadas, são muradas, são cinzas, são, na sua maioria, concretadas, assim, fisicamente prisões. Então, uma sociedade onde as escolas parecem prisão, né? O que nós podemos esperar da educação? E isso do ponto de vista físico, mental, então, nem se diga. Né? A educação ela é formatadora, ela é opressora, porque não lida com a escolha, com a liberdade, com a sensibilidade, com as emoções, com o pensamento crítico. Muito pouco. Quando lida, é porque alguns professores heróicos fazem isso, e há muitos que fazem. Né? Mas não que o sistema esteja embutido de todas essas proposições. Educação com amor. O amor é a única maneira que nós temos de cobrir todas essas questões que nós tratamos aqui, todas essas angústias, porque o amor preenche os vazios existenciais, o amor permite o contato com a realidade, com o outro, com respeito ao outro, com a não violência, enfim, se não houver afeto na educação, isso inclui os pais, inclui a família, inclui os professores, inclui todo mundo que tem relação com as crianças ou com adolescentes, não há possibilidade de nós resgatarmos o humano neste mundo. Educação com criticidade. É preciso formar cabeças críticas que possam transformar o mundo. Ou seja, é preciso trazer uma vertente de sociologia, de filosofia, de discussão, de debate que crie
cabeças que possam questionar e que não se submetam ao fundamentalismo e que não se submetam às fake news e que não sejam manipuladas pelas redes e pelos políticos e pelos religiosos e pelos falsos profetas do mundo contemporâneo que há em todas as dimensões. E, por fim, uma educação com espiritualidade plural. O que eu chamo de espiritualidade plural? Nós temos que trazer para a escola a espiritualidade, porém não confessional, não doutrinar a criança numa religião especificamente, mas trabalhar com todas as formas de fé, para que possamos criar a tolerância, o reconhecimento. Eu trabalho há anos e anos e anos com ensino interreligioso. Tenho o livro Todos os Jeitos de Crer, pela editora Ática, que trabalha ensino interreligioso, é adotado esses livros que eu fiz com o Alessandro César Bigueto, são adotados em várias escolas no Brasil inteiro, né? Porque achamos que é preciso que a criança, o adolescente, o jovem tenham contato com todas as religiões para que respeitem todas, para que possam, se quiserem, cultivar a sua própria fé, mas conhecendo o outro, respeitando o outro, sabendo que no domínio da ética é possível que todas as espiritualidades e todas as religiões se encontrem, tá? E aí também acabamos com o fundamentalismo, também é uma maneira de minar o fundamentalismo. Pronto, gente, no final eu falei 1 hora, eu ia falar menos, mas me entusiasmei. Então, estou à disposição aqui para discussão, para debate e perguntas. Bom, então a gente começa agora. Obrigado, Dora, pela exposição, primeiramente. Então, a gente abre oficialmente aqui a sessão de perguntas e respostas. Tem várias aqui do pessoal que está acompanhando a live no YouTube, mas eu vou usar minha prerrogativa de anfitrião e vou fazer a minha primeira. Eu queria te pedir, na verdade, que você desenvolvesse um pouquinho. Eu sei que você acabou de falar disso de uma certa forma, né? Mas que, assim, eu sei que o seu trabalho mais conhecido assim, na área de educação é provavelmente o trabalho sobre pedagogia espírita, que eu imagino que é a base teórica, digamos assim, de onde você está tirando para falar dessas coisas todas. Então, a minha pergunta é a seguinte, de uma ordem meio prática, não teórica. Para você, quão aberto está o campo da educação no Brasil de hoje para adotar esse tipo de perspectiva? Porque, embora a gente tenha, por exemplo, coisas como ensino religioso e coisas do gênero, posso estar muito enganado, eu sei que isso varia muito de um lugar para outro, mas para a maioria das pessoas, ensino religioso ainda está associado muito a uma coisa meio confessional, tipo, sim, você botar a criança para ter aula de uma ou duas religiões que você simpatize, mas provavelmente ignorar ou impedir até que ela entre em contato com outras, né? Então, assim, quando você fala em espiritualidade e educação, eu imagino que isso soe bem em centros espíritas, isso deve soar bem em certos pontos assim associados mais proximamente com a religiosidade. Mas como é que é isso na área acadêmica? Como é que é isso na área, digamos, das pessoas que falam em nome da educação, né? Como é que é a receptividade a isso? Ou ainda existe uma certa alergia de achar que, não, você está misturando coisas que não devem ser misturadas, né? Aquela coisa que a religiosidade ela só pode ser discutida numa questão privada, que ela tem que estar fora do espaço público de forma completa, né? Como é que é lidar com isso na prática? Eu digo o seguinte, a sua pergunta é muito boa, eu daria só um seminário só sobre isso, porque é bem ampla a questão, né? Nós temos diversos atores na sociedade, né, e na educação, e esta voz que eu estou aqui representando, que sim, na pedagogia espírita, aliás, quero convidar quem esteja nos assistindo e tiver interesse, nós vamos começar um novo curso, a 20ª turma da pós-graduação em pedagogia espírita que nós temos pela Universidade de Pampédia, vamos começar o ano que vem, em fevereiro, e as inscrições já estão abertas, então quem quiser entrar no site da Universidade de Pampédia já pode até fazer as inscrições. E na pedagogia espírita a gente trabalha o ensino interreligioso, nós não trabalhamos a catequese do espiritismo, né? De jeito nenhum. Mas o que eu diria? Que entre os atores que estão na educação, né, nós temos, primeiro, aqueles que são, digamos assim, eu vou generalizar, né, mas que são de uma esquerda anti-espiritualidade, né?
Então, por exemplo, aqueles que, com toda razão, e eu concordo com isso, dizem que o Estado tem que ser laico, que nós não podemos trazer a religião como uma imposição, e infelizmente nós não temos isso no Brasil, porque o Congresso inteiro é dominado, né? O Congresso Nacional é dominado por religiosos fundamentalistas, enfim, né? Então, essa questão do Estado laico, de que não trazer a religião como uma imposição dentro dos espaços públicos, eu concordo inteiramente, né? E tem uma certa esquerda que defende isso com toda razão, mas que defende a exclusão completa de qualquer tipo de discussão, como você falou, de religião na escola, né? Então, agora temos de um outro lado os tais dos fundamentalistas, né? Que querem catequizar, que querem impor, né? Toda uma dogmática fechada, atrasada, opressora, repressora, que está, inclusive, fazendo com que a gente retroceda anos e anos, né? Em posições políticas, sociais, etc. Né? Então, nós temos esses extremos. Né? Eu sempre digo que nós precisamos, o melhor diálogo que eu estabeleço como espírita, né, progressista, é com outros religiosos progressistas. Né? A gente tem dificuldade de conversar com fundamentalistas, seja de que área for, e tem maior facilidade de conversar com aqueles que permitem o diálogo. E o diálogo tem que acontecer entre as religiões. E na escola nós teríamos que ter diálogo em todos os formatos. Né? Nós teríamos que ter a filosofia plural, a religiosidade plural. Ou seja, não é catequizar em nenhum sentido na escola. A criança, o adolescente, teria que ter acesso a todas as formas de pensar o mundo e de ver o mundo, sem catequese, para que realmente possamos fundar um pensamento crítico. Mas e essa ideia que eu trago aqui é bastante minoritária, né? É muito minoritária. É uma militância de poucas pessoas que fazem isso no Brasil, e eu tenho feito através da pedagogia espírita, sempre explicando que a pedagogia espírita não é uma forma de catequese de espiritismo, mas nós trabalhamos com o diálogo interreligioso, e tenho trabalhado aí nesse sentido. Tá? Não sei se respondi, mas é muito amplo esse assunto. Eu sei que é amplo. Você vai ter que voltar um dia só para falar disso. Bom, eu vou exibir aqui ao que a gente selecionou do chat. Não deu para botar tudo, então a gente teve que fazer uma seleção, tá? Então, eu vou começar aqui com a Ena Passos, que, aliás, mandou várias. Como a doutrina espírita é utilizada por ti, ou seja, por você, imagino, para discutir o problema da violência e do trabalho infantil? Eu tenho feito todo um processo aí, aliás, vou lançar no começo do ano que vem, terminei esta semana, o livro Kardec para o século XXI. Estou escrevendo o último capítulo. Vai ser lançado, vai começar agora em novembro, já pré-venda. Estou anunciando aqui em primeira mão, hein? Porque para pensar o mundo a partir do espiritismo, o mundo contemporâneo a partir do espiritismo, com suas questões sociais, questões pedagógicas, questões políticas, enfim, todas as questões. E quando eu falo política, não é partidarismo político, é político no sentido amplo. Né? Por exemplo, essa é uma questão política também. Trabalho infantil da legislação, da organização da sociedade, é uma questão social. Né? Então, vejam, nós temos uma sociedade extremamente injusta e nós não podemos usar o espiritismo com a sua ideia de reencarnação, de lei de causa e efeito, para justificar a injustiça, que é o que muita gente faz. Né? Ou seja, transformar todas as mazelas que nós temos na sociedade, que são as piores possíveis, por exemplo, escravidão infantil, por exemplo, abuso sexual da infância, por exemplo, tudo isso que nós citamos aqui, dizer, não, mas isso é uma questão kármica, isso é uma questão porque essas crianças foram, sei lá o que, no passado. Isto é um absurdo, é um cinismo, né? Porque, primeiro, que não se justifica nada, né? Desses malfeitos, dessas injustiças sociais, elas não podem, não devem ser justificadas por nenhum tipo de teoria ou apreensão espiritual. Segundo, porque a gente não sabe, né? E essa coisa tão simplista que fazem da lei de causa e efeito, então fulano matou assim, vai morrer assado, sabe? É uma maneira muito simplista, determinista, e não está na doutrina espírita isso, né? Quer dizer,
Nós estamos aqui no mundo para mudar o mundo, para combater a injustiça, para acabar com todas as formas de exploração, de violência. Isso é um compromisso ético de um espírita, de um cristão, de um budista, de quem for que esteja atuando na sociedade com o mínimo de sensibilidade, com o mínimo de empatia para com o próximo. Então, não há, veja bem, a doutrina espírita deve ser discutida para combater esse tipo de coisa como parâmetro ético, que é uma doutrina que prega a não violência, que prega o amor, que prega a justiça, que prega a bondade, e não a violência, a exploração e a escravidão. Né? Aliás, no Livro dos Espíritos há um combate à escravidão, né? E há tantos outros momentos em que se fala, inclusive, da exploração do trabalho no próprio Livro dos Espíritos. Então, nós temos ideias sociais nas próprias obras espíritas, né? E que nós temos que resgatar para trabalhar, para mudar esse mundo. Por aí que eu caminho. Bom, ainda a Ena. Eu tenho uma filha de 9 anos, ela acredita que sabe tudo, mas não sabe nada. É, típico. Sabe tudo do jeito dela distorcido. Como podemos dar uma educação assertiva, mesmo tirando o celular? É uma angústia pessoal. Diálogo, afeto, presença, estímulo, né? Tem eu não sei, uma espécie de uma encenação, uma pesquisa que fizeram aí, que roda nas redes sociais, que eu acho ótima, que é muito interessante, que é o seguinte: os adultos vão entrevistar as crianças, entrevistar os pais primeiro. Os pais, e perguntam assim para os pais: se vocês pudessem escolher alguém para jantar uma noite, né? E aí os pais todos, vários pais, falam: não, porque assim, eu gostaria com tal ator, com tal pessoa, celebridade. Então, os pais falam várias pessoas famosas com quem eles gostariam de ter um jantar. Aí vão lá os entrevistadores e vão para as crianças, né? E perguntam para os filhos desses pais, em separado: com quem que vocês gostariam de jantar? Ah, com meu pai, com a minha mãe, com os meus pais. Todas as crianças respondem isso. Né? Então, vejam, isso é um exemplo, assim, parece até tolo, mas é verdadeiro, do quanto que a presença materna e paterna é importante para a criança, é vital para a criança. E nós não damos mais essa presença. Nós não temos mais nem refeições em conjunto. Então, é isso que tem que ter. Tem que ter refeição em conjunto. Tem que ter oração em conjunto para aqueles que têm a prática da oração. Tem que ter conversa. Tem que ter passeio. Tem que ter em conjunto. É simplesmente assim. Porque nada substitui a presença. Agora, se você vai empurrando o celular, se você vai empurrando, você vai distanciando a criança de você, fica mais difícil, né? E assim, sim, eles hoje em dia acham que sabem tudo porque acham que todas as informações estão na internet, né? Mas também é um pouco algo que sempre foi comum, né, das novas gerações acharem que sabem de tudo. É que hoje é mais precoce o negócio. Antes era mais os adolescentes, agora já as crianças já estão assim, né? Mas é preciso afeto, paciência, diálogo, enfim, tudo aquilo que possa nos aproximar do outro dentro de uma dimensão de conexão, né? Conexão afetiva. Um comentário da Samira Souza de Azeredo, também conhecida como minha sogra. Oi, Samira. Tem uma afilhada que há uns 20 dias atrás tentou suicídio 2 vezes na mesma semana. Após o fato, ela parece ter regredido e está se comportando como uma criança de 3, 4 anos. Ela tem 13 anos. Uau. Acho que isso espelha o que você comentou, né? Exatamente. É muito triste, né? Eu sugiro a leitura desse livro, A Geração do Quarto, que foi dessa pesquisa que o Hugo Monteiro fez, que é esse professor da Universidade Rural de Pernambuco, porque ele relata também casos, né? Eu tenho contato também com pais que perderam, né? Que se efetivou. Graças a Deus, pelo menos essa não conseguiu efetivar, e aí tem a oportunidade de dar um tratamento. É preciso tratamento psíquico, é preciso tratamento
psiquiátrico, no caso, quando tem tentativa de suicídio, tem que ter tratamento psiquiátrico, e tratamento espiritual também, acolhimento, amor, estar junto, porque também tem que se ver as causas disso. Por quê que foi levado a esse ponto? Por que a pessoa chegou a esse ponto? O que houve ali no percurso desses 13 anos que teve uma ruptura psíquica que causou algum trauma, alguma coisa, né? Então, é preciso analisar isso, né? E aí, isso impacta. Então, a terapia não é só para criança, não é só para adolescente, terapia é para todo mundo. Porque, geralmente, quando um adoece, a família inteira está adoecida, né? Aquele que vai cometer ou que tenta cometer um suicídio às vezes, a pessoa que é mais sensível, mas o adoecimento é de todos. Então, é preciso tratar a todos. Eu queria falar, só que quando você falou, só uma coisa, viu, Rodrigo, que você me apresentou, esqueci de falar, que é interessante só complementar, que eu tenho formação também em psicanálise, por isso que eu também tenho falado bastante sobre a questão da saúde mental. Eu tenho um projeto de terapia pedagógica que eu estou aplicando com professores, com alunos, né? E então estou trabalhando nesta área também, né? Por isso que vim falar aqui também sobre isso. Não é só sobre o ponto de vista da educação, né? Se eu for apresentar todas as coisas todos os títulos que você tem, a gente não sai daqui hoje, né? Agora. Não, eu só quis acrescentar. É difícil até selecionar. Não, porque eu nem falei para você sobre isso. É que só para as pessoas saberem, bom, ela está se metendo a falar tanto sobre questões psíquicas. É justo. E aí eu falei, não, eu tenho formação em psicanálise, né? Pelo menos para dizer que eu não estou falando de orelhada. Tem uma aqui que está falando, né? Obrigada, Dora. Um abraço grande, Marcelo. Faz tempo que a gente não se vê. Por mais uma excelente palestra. Você acredita que o excesso... Mas só a Edna tem... Ena ou Ena? Não sei. Ena. Ena, tá Ena em todos. Então, assim, na verdade, ela fez um combo aqui, né? Se o excesso de informações sem filtro contribui para a angústia nas crianças. E aí tem uma outra que ela foi um combo, é um par, né? Mas eu passo para outras pessoas. Que orientações você poderia nos dar enquanto pais e para os professores, como lidar com todas essas situações negativas na nossa sociedade? Eu acho que você acabou, ela fez a pergunta lá no início da exposição, acho que você acabou falando disso mais ao final da sua fala. Né? Exato. Alguns caminhos, né, que eu quis compartilhar com vocês. Também a gente não tem todas as respostas, né? Veja, algumas reflexões, alguns caminhos, algumas inspirações, algumas aspirações, mas a gente não tem todas as respostas. Vamos tateando, vamos tentando, né, para que a gente consiga vencer esse momento de crise extrema no planeta. Né? Tá. Eu vou dar um pequeno salto agora, que tem várias perguntas. Peraí, para um pouquinho. Meu mouse aqui, que não é mouse, né? Aquele negócio do laptop tá me pregando peças. Várias coisas também que acho que já estão contempladas no que você falou, lá no início, lá no final, né? Que as pessoas vão fazendo ao longo da exposição, e aí, enfim, algumas coisas acabam sendo respondidas na prática. Tem uma bem específica também da Ena, que é o seguinte: eu já li com ele sobre Montessori, como que as propostas da didática dela poderiam ser implementadas hoje? Isso é objeto de um seminário longo. Há escolas montessorianas que trabalham mais ou menos com as ideias dela, às vezes um pouco distorcidas, às vezes mais fiéis às ideias dela, mas eu, quando cito Montessori, eu não estou citando só especificamente o método dela, né? Que tem algumas coisas interessantes. Eu, por exemplo, fui alfabetizada no método montessoriano, acho que tem algumas coisas interessantes, porém, eu estou citando mais a sua contribuição global para a educação. Né? Por exemplo, ela tem um livro chamado Educação para a Paz, outro que chama-se Criança, a Mente Absorvente. Então, são ideias que ela trouxe que não necessariamente precisam ser aplicadas no método específico dela, mas são percepções, teorias, ideias educacionais que nós podemos trazer para todas as formas de educação. Né?
Porque também se tornou, o método montessoriano se tornou no mundo também objeto de comércio, né? Infelizmente, né? Então, tem a Sociedade Montessoriana, internacional, se você quer usar o material, você tem que pagar, enfim, a coisa se tornou um pouco problemática nesse sentido, mas eu não estou citando a Montessori como um método, estou citando como ideias pedagógicas amplas que ela teve, que foi uma mulher extraordinária e tem ideias fantásticas para a educação. Deixa eu ver mais uma. Vou pular para o Guilherme, um pouco, para dar uma variada um pouco, que a Ana mandou a maioria das perguntas hoje. Por que algumas obras de Kardec não são mencionadas no movimento espírita, como que é o Espiritismo, obras póstumas e revista espírita? Aí ele pulou um pouco o assunto e foi para a questão do espiritismo, né? Já que você falou do livro sobre Kardec, né? Pega meio tangencialmente. Então... uma das primeiros capítulos que eu trato no livro Kardec para o século XXI é dizer o seguinte: o espiritismo não tem um pentateuco, né? Porque nós temos essa abordagem de que as 5 obras básicas são o Pentateuco espírita. O Pentateuco é um termo que se aplica à Bíblia, né? E que são 5 livros do Velho Testamento, né? Do judaico. Então, quando a gente aplica, eu vou chegar nisso que ele propôs aqui a partir dessa reflexão, quando a gente aplica essa ideia de que o Espiritismo tem um Pentateuco, estamos conferindo às obras de Kardec um caráter de revelação sagrada bíblica, que Kardec nunca quis que tivesse, porque ele não entendia as obras dele dessa maneira, como uma coisa sagrada, inquestionável, né? E estamos deixando de fora essas outras obras que fazem parte de todo o processo da elaboração do Espiritismo, que é o Espiritismo, obras póstumas, revista espírita, etc. Né? Então, a gente reduz o Espiritismo a esse pentateuco, e, aliás, são raríssimos os espíritas que leem a revista espírita, que são 12 volumes de grande interesse para se estudar e se compreender o pensamento de Kardec. Acho que, em suma, é isso. Mas aí vocês, se não tem outras perguntas públicas, Rodrigo, Adriana, não tem nenhuma pergunta ou comentário que vocês queiram fazer a respeito de todas essas nossas elucubrações aqui presentes? Ou há mais gente aqui perguntando? Não, na verdade, a maioria das pessoas acabou. Temos 7 pessoas acompanhando pela live neste momento. Né? Então, acho que não sobrou tanta gente assim. Muito bem, geralmente, o grosso das pessoas acaba vendo fora de hora, né? Vê depois a gravação e aí não dá para interagir. Eu convido, então, a todo mundo a assistir às nossas lives que a gente está fazendo quinzenalmente, que é o Espírito, se há tantos espíritas aqui nos assistindo, o Espírito da Coisa, Kardec para o século XXI, que são lives que a gente está fazendo desde a época da pandemia e estão no YouTube, no canal da BPE, né? Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, onde eu comento todas essas coisas que estão também sendo perguntadas aqui. Tá? Bom, eu tenho uma questão a mais minha. Né? Sim, diga lá, Rodrigo. Que é assim, já que a gente entrou agora para essa vereda mais do espiritismo do que a saúde mental, embora as coisas estejam interconectadas, né? Você, pela sua editora, a Comendes, você tem publicado obras e autores que não são muito conhecidos dentro do movimento, mesmo quando eles são espíritas. Né? É um projeto editorial meio... Não é underground, porque não é uma coisa tão periférica assim. Né? E você tem uma certa projeção, né? As obras conseguem, de alguma forma, se divulgar, mas, ao mesmo tempo, foge muito do mainstream, né? da corrente principal aí do espiritismo. Eu queria saber... Aí é a editora Dora, né? Não é a psicanalista, nem propriamente a educadora. Como é que você vê isso, essa perspectiva de ser uma editora espírita, digamos assim, né? Que publica para geralmente espíritas, no mercado editorial que tende a ser muito dominado por obras, digamos assim, de um cunho... A gente está falando de um movimento religioso, mas obras que são mais focadas num cunho, num formato classicamente religioso, né? Obras, mensagens de edificação espiritual, poesias, psicografias, etc. E você
você está atuando num meio que é mais acadêmico, né? Um meio que dialoga muito mais fortemente com as humanidades, por exemplo. Né? Da última vez que eu chequei, estava assim, tudo em humanas. Não sei se vocês já estão migrando aí para outras áreas, mas da última vez que eu vi era isso. Não, Sociologia, história, questões políticas, etc. Eu queria que você falasse... Pois filosofia. é. Queria que você falasse um pouquinho, ainda que sinteticamente, né? Sobre Não, como é olha, essa experiência de ser editora nesse nicho que já seria difícil fora do movimento, né? Com temas seculares, estricto sensu, mas você tenta embutir isso num movimento que não parece dar muita trela para esse tipo de abordagem, embora ele exista. Como é que é isso? bom, foi boa a sua pergunta, me dá a oportunidade de falar. Primeiro, 25 anos de editora no vermelho. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Com uma luta tremenda, né? Mas, assim, desde o momento que eu criei a editora lá em 1998, né? Portanto, temos 25 anos mesmo, eu sempre tive o ideal de ser uma editora vozes do espiritismo, né? Ou seja, que é uma editora que é espírita, que é reconhecida como espírita, mas que traz vozes espíritas progressistas e vozes não espíritas também, né? Mas que tenham contribuições a dar no campo da filosofia, das ciências humanas, da literatura, nós temos publicações de poesias também, né? Então, nós não temos romances, não temos literatura, enfim, é uma editora mais acadêmica, né? E assim, com a ideia exatamente, porque essa é a ideia que está acoplada também à Universidade Livre Pampédia, de constituir um conhecimento espírita com maior solidez, né? Com maior densidade teórica, então fornecendo bibliografia para o debate, para abertura desse debate, e dentro da Universidade Livre Pampédia a gente faz os cursos, etc., que muitas vezes estão conectados com os livros. Os professores, por exemplo, da pós-graduação, quase todos, não todos, mas quase todos, têm livros publicados conosco, dos temas que eles dão na pós-graduação de Pedagogia Espírita, né? Então, nós tivemos, durante a pandemia, a pós-graduação ficou totalmente online, né? Então, nós tivemos uma diminuição de professores, né? Aliás, o Rodrigo já deu aula na nossa pós-graduação, né? Mas com a não presencialidade, nós tivemos uma diminuição de professores, porém, todos os professores são conectados de alguma forma com produção acadêmica, né? Todos, né? Todos, sem exceção, estão conectados com produção acadêmica. Porque o espiritismo tem que ter uma consistência acadêmica. Não pode ser um discurso meramente religioso de palestrinha de centro espírita, né? Essa é uma ideia que a gente tem martelado e trabalhado e se empenhado enfim, para que isso seja realidade, né? Porque senão o espiritismo continuará sendo uma religião marginal, assim, muito sujeita aos ventos das mistificações, né? Das manipulações e tudo isso que já está acontecendo no movimento espírita há muito tempo, da igrejificação, como Herculano Pires já criticava. Então, o que nós estamos fazendo, o que queremos fazer, é construir um conhecimento espírita sólido. Isso não é tornar o espiritismo elitista, né? É por isso que eu falo que o meu ideal de editor é Vozes, só que a Vozes tem a igreja para sustentar por trás, e nós não temos ninguém, nós temos a cara e a coragem, por isso que eu disse que desde o início até hoje, a editora sempre esteve no vermelho, mas tudo bem, a gente leva com firmeza, força e coragem esse projeto. Tá bom. Mais uma, só para encerrar. Tem uma perguntinha aqui, agora, da Amanda. Pois é. Antes de passar para considerações finais, a gente encerrar, mas eu acho que essa pergunta é muito boa para não incluir. Né, da Amanda Costa. Oi, Amanda, direto de Recife. A concepção de pedagogia... Perdão, vou botar aqui no ar. Eu não estou vendo a pergunta. A concepção de pedagogia espírita que você defende é adotada em casas espíritas como alternativa à evangelização? Quais as principais diferenças entre as duas propostas? Muito boa a sua pergunta.
na maioria dos centros não é, mas alguns poucos adotam, né? Quer dizer, o livro mais vendido meu até hoje, nos meus mais de 40 livros, é o Educação segundo o Espiritismo, né? Então, de certa maneira, já teve mais de 10 edições, de certa maneira, acho que esse livro influencia o movimento espírita de alguma forma. A gente não tem como medir isso. Porém, em geral, a evangelização é uma proposta bem diferente do que a gente chama de pedagogia espírita. Porque evangelização é catequese, né? É doutrinação, né? Tudo parte a partir de um ponto de vista, tudo sai a partir de um ponto de vista do que o educador acha que tem que dar para a criança, né? E é uma doutrinação dentro do espiritismo. E o que a gente pretende com a pedagogia espírita são outras metodologias de projetos, de pesquisa, de debate, de atender às curiosidades que as crianças e os adolescentes tenham, de trazer problemas contemporâneos para dentro dos debates, enfim, há diversas questões. No site da BPE, da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, tem vários artigos lá e tem um artigo que fala sobre essa diferença entre pedagogia espírita e evangelização, né? E eu convido vocês para ver para participar do nosso curso de pós-graduação. São 2 anos de curso, atualmente totalmente online, né? E assim, todas as pessoas que fazem o curso dizem que saíram muito impactadas existencialmente, porque o curso faz uma releitura do próprio espiritismo a partir dessa perspectiva mais profunda, mais científica, mais filosófica, mais progressista, e, ao mesmo tempo, também faz uma reflexão mais aprofundada da proposta pedagógica, tá? Então, é por aí que a gente navega. Ok, bom, se você tiver mais um tempinho, ainda tem uma última da Amanda que eu achei também boa. Sim. Deixa eu achar aqui. A Amanda chegou de última hora, mas chegou também mandando um monte de questão. Tá aqui. Perdão. Lá vai. Você considera que o atual atendimento fraterno da Casas Espíritas poderia se beneficiar pela pedagogia espírita e de que formas? Sim, poderia se beneficiar na medida em que a gente deshierarquize as situações, a gente traga conhecimentos de outras áreas, né? Eu acho que o centro espírita precisa sair do campo da boa vontade para entrar no campo do conhecimento, né? Então, um atendimento fraterno tem que ter conhecimentos da psicologia, né, por exemplo, né? De como abordar uma pessoa, de como acolher uma pessoa. Isso também está embutido na concepção da pedagogia espírita. Quer dizer, como eu falo, a pedagogia espírita não é só um projeto de educação, é um projeto de reinterpretação do próprio espiritismo, é um projeto de reinterpretação da educação e das ações possíveis dentro do centro espírita e fora do centro espírita. Por isso que dentro do nosso curso de pedagogia espírita a gente tem várias questões tratadas, inclusive dentro da mediunidade também, né? Porque tem outras questões problemáticas no nosso movimento espírita que nós estamos perdendo a capacidade de exercer a mediunidade, estamos secando a mediunidade do movimento espírita por falta de conhecimento, de estudo das obras de Kardec, principalmente do Livro dos Médiuns. Então, há diversos nichos de atuação que a pedagogia espírita, do jeito que nós trabalhamos a pedagogia espírita, tem trazido algumas contribuições, né? E sim, pode ajudar, trazendo conhecimentos da psicologia, desse vínculo afetivo que tem que haver entre as pessoas para que haja uma ajuda real, que não seja essa coisa mecânica que muitas vezes se dá em grandes centros espíritas, né? E que as pessoas os serviços prestados são impessoais, né? Eu acho que nós precisamos voltar ao micro, aos grupos pequenos, aos acolhimentos, às reuniões mediúnicas pequenas, às orientações mais próximas, mais afetivas. Acho que nós precisamos fazer desinstitucionalizar o movimento espírita que se tornou muito inchado, né? Com centros espíritas enormes, né? Em que se perde o ser humano e o contato olho no olho. Eu acho que é isso, tá bom? Bom, Dora, então a gente encerra aqui as perguntas e respostas e eu te convido, se você quiser, a fazer suas considerações finais para a gente poder dar nosso boa noite. Temos aqui 1h
praticamente 1h30, né, que é mais o tempo mesmo que a gente prevê, mas fique à vontade. Eu agradeço o convite, foi boa a nossa conversa aqui, agradeço as perguntas e convido a todos aí a... E aí, quando a gente lançar o livro, viu, Rodrigo? Aí eu falo para você me convidar de novo para falar sobre Kardec para o século XXI, tá? Já está convidada. Já está convidada, Já está convidada. Aí vai ter muito assunto para isso, né? E o livro tem uma perspectiva acadêmica também, não é um livro só para espíritas, né? É um livro para todos, né? Quer dizer, no sentido de mapear o que é Kardec hoje para nós, o que pode significar, o que pode ser válido ou não de Kardec para o século XXI. Então, né, nós falamos hoje sobre educador, e ele era um educador. Portanto, o espiritismo nasce, né, como educação, e por isso que eu venho trabalhando nessa vertente de amalgamar a ideia do espiritismo com os projetos pedagógicos para nós resgatarmos esta humanidade que está tão perdida. Então, é isso. Muito obrigada pelo convite, um abraço a todos e todas. Eu que muito agradeço, obrigada, Dora. Em nome do NUESH. Em nome do NUESH, nós agradecemos a você e lembramos que o próximo encontro, o último do ano, vai acontecer no dia 30 de novembro, com o professor André Sil da Cunha, que vai falar sobre o Chico Xavier, um livro que ele publicou esse ano. Obrigada, Dora, mais uma vez. Obrigada, Rodrigo, e até a próxima. Boa noite, pessoal. Boa noite.